pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen Beatriz e o vídeo de hoje é a resolução do questionário da unidade 4. Vamos lá? Sexta questão, ela diz: os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado, esse da figura, seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto. Ele diz aqui que seu tautômero seja um potencial substituto, ou seja, por essa informação, ele já está falando do tautômero desse composto da figura, que a gente vê, né, essa carbonila ligado a um hidrogênio, é um aldeído, né? Então vamos ver o que a questão pede. A questão diz: com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Então o objetivo é encontrar qual é o tautômero daquele composto que a gente viu, que é um aldeído. Aí eu vou deixar ele aqui para fixar, né, qual é o tautômero desse composto e deixar a informação aqui para a gente decorar que a gente está procurando o tautômero, que é o potencial substituto, que a pergunta diz, né, que está procurando esse potencial substituto, e qual é dessas opções o tautômero do aldeído. Então vamos para um quadro em branco, né, para primeiro entender o que é o tautômero, o que é um tautômero, tautomeria, e é isso. Então, a tautomeria, ela é um caso especial da isomeria plana, onde envolve um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio químico. Ela utiliza o composto orgânico enol. Para quem não lembra, o enol é um composto onde ele tem uma hidroxila, e essa hidroxila está diretamente ligada a um carbono insaturado, que tem uma dupla ligação. Então, a tautomeria ela vai utilizar o enol, que é, por natureza, instável, e para ele obter a sua forma mais estável, ele vai se tautomerizar e formar a forma mais estável, que é ou um aldeído ou uma acetona. Então, para exemplo, vou botar aí o enol, né? Tá vendo que ele tem a hidroxila ligada ao carbono que tem a insaturação, e uma dessas ligações duplas vão se ligar ao oxigênio. Então vai ser assim, essa dupla se liga ali, né? Vira duas duplas para o oxigênio, e com isso a hidroxila sai. Eu terminei colocando para ligação, mas essa hidroxila não, o hidrogênio, ele sai e vai para o carbono, diretamente para o carbono. Então fica o carbono com mais uma ligação no hidrogênio, e a dupla ligação do carbono insaturado forma uma dupla com oxigênio. Isso daí vai formar o quê? Um aldeído, certo? Então aí agora vamos ver como é que o enol vai se tautomerizar e formar a forma mais estável de cetona. Aqui o aldeído, tá vendo a carbonila ligada ao hidrogênio. Agora, como funciona a cetona, para formar a cetona? Novamente a gente tem o enol, uma ligação da dupla ligação do carbono vai para cima, se ligando ao oxigênio, e consequentemente o hidrogênio sai se ligando ao outro carbono. E assim se obtém a acetona. Daí vocês podem não perceber a diferença, mas quando se forma o aldeído, a outra ligação do carbono está um hidrogênio. E quando se forma a cetona, a outra ligação do carbono para a direita tá outro carbono, por isso que formou diferente, apesar de acontecer a mesma coisa, tanto para formar o aldeído quanto para formar a cetona. O que muda é como é o enol, entendeu? Então vamos lá com essa informação, deixa eu marcar aqui. Com essa informação, essa tautomeria que aconteceu para formar o aldeído é a tautomeria aldoenólica, aldo de aldeído,
E aqui formar cetona é a tautomeria cetoenólica. Agora, com essas informações, vamos ver se a gente consegue responder a questão. Eu já tinha colocado ali para a gente se lembrar o composto que a gente está tentando achar, o potencial substituto, que é um tautômero, né, como a questão disse. E eu deixei ali a frase para a gente se lembrar o que a gente está procurando. Com as informações que a gente tem, é só analisar as alternativas e marcar a opção correta. A letra A não seria, é uma cetona cíclica, com base nas informações que a gente tem, não seria essa opção. A letra B também não, é uma cetona. Na letra C, a gente poderia até se confundir, mas isso é um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. E o tautômero do aldeído precisa ser um enol, como a gente estudou agora há pouquinho. Na letra D, a gente acha essa opção é um enol, porque a hidroxila está ligada diretamente a um carbono insaturado. Ele possui 3 carbonos, assim como o aldeído que a gente está procurando, né? Assim como o aldeído da questão. E na letra E, não, porque é um aldeído também, então o tautômero do aldeído não seria um outro aldeído. Então, já que a gente sabe que é a letra D, é só marcar. Sétima questão. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas, que é essa da imagem aí. Aí a questão diz: entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria, e a gente tem que saber qual é a isomeria que ocorre nesses compostos, nessas moléculas aí. Então, para resolver essa questão, a gente vai direto para as opções. A primeira opção diz que é uma isomeria ótica que acontece nesses compostos. Bom, para ser isomeria ótica, uma das características é possuir um carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, que é o carbono que possui 4 ligantes diferentes. Assim, ó. Tá vendo um carbono e ele tem 4 ligantes diferentes, onde R1 tem que ser diferente de R2, R2 diferente de R3 e R3 diferente de R4. Se a gente olhar para as nossas moléculas, ele tem os 4 ligantes diferentes. Ele tem o CH3, né? Tem um aí nessa ponta e nessa outra ponta, o CH3. E o hidrogênio, que eram as duas partes da molécula que estavam escondidos, né? Então, com isso, totaliza 4 ligantes diferentes. O CH3, o hidrogênio, o OH e a carboxila. Apesar disso, a primeira molécula em relação à segunda precisa ser enantiômeros entre si. E o que é isso? Enantiômeros é quando as duas moléculas, né, uma é a imagem especular uma da outra, só que elas não se sobrepõem, elas não são idênticas. E por que isso? Porque o formato 3D da molécula ela está num espaço diferente. Ou seja, se reparar aqui, isso daí, que eu apontei, ele é chamado de cunha. E quando está nessa forminha toda preenchida, é chamado de cunha cheia. Quando aparece dessa forma, significa que esse ligante que está nessa cunha, né, o ligante aí, ou seja, no caso esse OH, ele está para frente do plano da molécula. E o hidrogênio que está ali na mesma direção, ele está para trás. Então, para trás do plano. Então, a molécula está no meio, o hidrogênio está para trás e esse OH ele está para frente, ele está pulando. Na segunda molécula, nesse daqui, isso é chamado de cunha, só que cunha tracejada, porque ela é um tracinho, ela não é preenchida como na primeira molécula. Significa dizer que esse OH está para trás do plano. Então, agora, essa molécula ela está no meio, o OH está para trás do plano e esse hidrogênio ele está para frente. Por isso que elas não são iguais, entendeu? Elas são enantiômeros, porque elas não se sobrepõem, elas não são idênticas, apesar de ser a mesma molécula. De acordo com essas informações, a gente já poderia marcar
a letra A. Diante das informações que a gente viu aqui, que a gente obteve, concordo dizer que a isomeria que existe entre as moléculas é a isomeria ótica. E por que não seria as outras opções? Então vamos ver isso no próximo quadro. Bom, para ser uma isomeria de função, elas precisam ter a mesma fórmula molecular, só que elas precisam ser diferentes na função. Na primeira molécula é um aldeído e na segunda molécula é uma cetona, apesar de possuir a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de oxigênio. Por que não seria uma isomeria de cadeia? Porque para ser uma isomeria de cadeia, ela precisa ter a mesma função, mas ser diferente na cadeia. Então, assim, a primeira molécula que eu coloquei agora, ela tem uma ramificação, apesar de ser um hidrocarboneto. E a segunda molécula, ela não tem ramificação nenhuma. É uma cadeia linear, uma cadeia normal. Mas também é um hidrocarboneto. Então, é a mesma função, mas não é a mesma cadeia, não é o mesmo tipo de cadeia. Seria uma isomeria de cadeia. E por que não seria um isômero geométrico? Porque para ser um isômero geométrico, ele precisa de uma insaturação entre dois carbonos e os ligantes de um carbono precisam ser diferentes entre si. Então, no primeiro carbono aí, ele tem um ligante R1 e um ligante R2. Eles precisam ser diferentes. No outro carbono, ele tem o R3 e o R4, e esses dois ligantes precisam ser diferentes. E por que não seria uma isomeria de compensação? Porque para ser uma isomeria de compensação, eles precisam ter a mesma fórmula molecular, mas ter a diferença na posição do heteroátomo, que é o oxigênio, no caso dessas duas moléculas que eu acabei de colocar. O oxigênio ele está na posição diferente na primeira molécula e na segunda molécula ele está em outra posição. Então, a isomeria de compensação ou a metameria, elas precisam ser diferentes na posição do heteroátomo, mas ter a mesma fórmula molecular, que é o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. Por isso, não seria nenhuma dessas opções e a opção isomeria ótica está correta. Agora vamos para a outra questão. Questão de número 8. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano mais resistente à compressão. Com base nas informações do texto, qual entre os isômeros seguintes seria esse composto? Então, a gente tem as opções e a gente precisa das informações que eu grifei ali no texto. Para resolver essa questão, aqui, eu copiei as opções e a pergunta. Com base nas informações do texto, qual entre os isômeros das opções seria esse composto? A gente precisa ter de informação do texto o que ele diz, que é a parte que eu grifei. Cadeias carbônicas menores com maior número de ramificações. Bom, cadeias carbônicas menores. Se a gente desse uma olhada bem para todas as opções, se ligasse logo nisso, a gente já saberia qual é a opção correta, mas vamos por parte. Na letra A, se a gente formar o composto N-octano, a gente vai ver um octano aí. Bom, a gente formou a estrutura, só que ele não condiz nem com a menor cadeia, se a gente analisar as outras,
nem com ramificação, ele não possui ramificação nenhuma. Então, a gente já poderia descartar, mas vamos ver as outras opções. Porque a gente sabe que a letra D, 2,4-dimetilhexano, a gente formou a estrutura dele, ele já tem 2 ramificações. Então, a letra A ela já é excluída porque ela não tem ramificação nenhuma. E uma das características que se diz no texto é que tem ramificações, né? É o maior número de ramificações e são cadeias carbônicas menores. A letra A é um octano, é uma cadeia carbônica grande em relação ao 2,4-dimetilhexano, que é uma cadeia carbônica apenas com 6 carbonos. Vamos analisando opção por opção para ver qual é a que condiz com a característica. 2-metilheptano são 7 carbonos e tem um metil na posição 2, é uma ramificação. Por enquanto, a letra B ainda seria a opção que a gente marcaria, diante da letra A e da letra C, né? Na letra D, 2,5-dimetilhexano. Tá aí a estrutura. Temos 2 ramificações também e é uma cadeia carbônica de 6 carbonos. A gente poderia escolher agora o AB ou a D, mas vamos ver a letra E. 2,2,4-trimetilpentano. Pentano significa que são 5 carbonos. Então, de todos, é a menor cadeia carbônica, porque só tem 5 carbonos. E tem 3 ramificações, então já seria essa opção, porque de todas ela é a que tem menor cadeia carbônica e maior número de ramificação. Então a gente marcaria a letra E, porque é a que condiz com as características dadas no texto. Agora vamos para a outra questão. Nona questão. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizada no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura rancêmica composta pelos seus 2 enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva a malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Ele diz mistura racêmica, que é o quê? É uma mistura de iguais quantidades de enantiômeros. Os enantiômeros que ele cita é R e S. Enantiômeros, né, como a gente já disse aqui, é a imagem especular um do outro, só que eles não são sobreponíveis. Outra informação que vocês precisam saber é que uma das características dos isômeros ópticos é que eles desviam plano de vibração de luz polarizada. No caso, o enantiômero R, ele possui um desvio de luz para a direita, sendo chamado de destrogiro, e o S desvia a luz para a esquerda, sendo chamado de levogiro. Então vamos para o que a questão quer saber, né? A pergunta é, essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, opção A, reagem entre si? Não, né? Se trata do mesmo composto, a única diferença é o desvio da luz polarizada, que muda de direção. Na letra B, não podem ser separadas? Claro que podem, né? Na letra C, não estão presentes em partes iguais. Estão sim, porque se trata de uma mistura rancêmica, então, como a gente viu, são quantidades iguais dos enantiômeros. Letra D, interagem de maneira distinta com o organismo. Sim, por conta das suas diferentes características, né? A diferença do desvio da luz polarizada no enantiômero R e no enantiômero S, essa diferença de um desviar a luz para a direita e o outro para a esquerda, faz com que a atuação no organismo seja diferente. Então, a gente poderia marcar a opção D como correta. São estruturas com diferentes grupos funcionais? Não, né? São isômeros ópticos, são enantiômeros, né, que faz parte da isomeria óptica. Eles têm a mesma fórmula molecular, só que eles diferem exatamente no desvio da luz, né? Isso é o que muda. As propriedades é que são diferentes, mas eles são moléculas iguais. Agora a última questão. 10ª questão.
Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta a isomeria trans, em um grupo tiol ligado à sua cadeia. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é, e daí tem as opções. Ele cita a isomeria trans, aqui, que é tratado na isomeria geométrica, e cita também o grupo tiol que está ligado na cadeia. Então, com essas informações, vamos tentar solucionar essa questão. Então, no texto, ele diz que é um isômero trans e que esse isômero precisa possuir o grupo tiol. O isômero trans está dentro da isomeria geométrica, que a característica dos isômeros geométricos é possuir uma cadeia insaturada aberta ou uma cadeia fechada, e se tratando de uma cadeia insaturada aberta, é necessário que haja dois carbonos com uma ligação dupla entre eles, da forma que está aí, C dupla C. Mas também é necessário que R1 e R2 sejam diferentes, assim como R3 e R4, ou seja, os ligantes do mesmo carbono precisam ser diferentes entre si. O R1 diferente do R2, assim como o R3 diferente do R4. E para saber se é trans ou cis, se a gente passar um plano na dupla ligação, cortando essa dupla ligação, assim, ocorre dessa forma. Se no mesmo plano tiver os mesmos compostos, tipo, se R1 fosse um hidrogênio e R3 um hidrogênio também, eles estariam no mesmo plano, seriam iguais, então seria cis. Se tivessem planos diferentes, como assim? R1 sendo um hidrogênio e R4 sendo um hidrogênio, eles sendo iguais, mas em planos diferentes, então seria trans. Agora vamos para as opções e ver qual é a opção que corresponde à questão, qual é a opção correta. Então, na letra A, aqui já começa ruim porque os mesmos ligantes do carbono são iguais. E isso para a isomeria geométrica não conta, ele não será nem cis nem trans, não é um isômero geométrico. Então a gente já descarta essa opção. Na letra B, os ligantes do mesmo carbono são diferentes, um é um CH3, o outro é um hidrogênio, então já é um isômero, mas de que tipo? Trans ou cis? Bom, aqui tem o CH3 e se a gente fizer aquele plano imaginário, cortando na dupla ligação, em outro plano vai ter o CH2SH, que coincide. Então, se estão em planos opostos, eles são trans. Se tivesse no mesmo plano, seria cis, mas no caso dessa letra B, é um isômero trans, do tipo trans. Então, na letra C, aqui, os ligantes de um mesmo carbono são diferentes. Mas que tipo de isômero é esse? Aqui tem o hidrogênio e outro hidrogênio e outro carbono. Eles estão no mesmo plano, então isso diz pra gente que é um isômero do tipo cis, R1 igual a R3. Na letra D agora, a mesma coisa que a letra A, dois ligantes iguais no mesmo carbono. Isso não pode ir para a isomeria geométrica. Então, a gente já descarta essa opção. Na letra E, dois ligantes diferentes no mesmo carbono. De que tipo? Um hidrogênio e outro hidrogênio no mesmo plano. Então, é um isômero do tipo cis. Então, o único isômero do tipo trans é a letra B. A gente já poderia marcar, mas a gente ainda não sabe qual é o grupo tiol, que a questão também quer que o composto que ele está falando possua. Ele precisa ser um isômero trans e também possuir um grupo tiol. Bom, o grupo tiol, que faz parte dos tiocompostos, que são compostos sulfurados, onde existe um átomo de enxofre ligado a uma cadeia carbônica devido a uma troca com o oxigênio que antes estava ali. Então, por exemplo, se a gente tiver um álcool e esse álcool, a hidroxila desse álcool,
o O, se esse O aí passar a ser um S, né, um enxofre, isso vai se chamar de tioálcool, que é o que? O oxigênio passou a ser um enxofre, foi uma troca que aconteceu. Então, ele vai fazer parte dos tiocompostos, sendo um tioálcool. Existem também outros tipos de tióis, tipo o tioéter, né, éteres, que são a troca também do oxigênio, mas ao invés de ser um álcool, ser um éter. Então, é isso. Aqui esse oxigênio vai trocar por esse S, né, sendo um grupo tiol. E na letra B, a gente vê que possui esse grupo também, então a gente já sabe que deve marcar essa opção B. Vamos voltar para a questão para marcar a opção. Aqui, é só marcar a opção B. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Para mais conhecimento, eu sugiro que vocês deem uma pesquisada em termos e naqueles assuntos menos conhecidos. E é isso, até a próxima e tchau!